Vamos então ao texto de Gênesis. Inicialmente vamos ler o texto de Hebreus, um texto que está relacionado, o texto da pregação será em Gênesis 23, mas vamos ler inicialmente o texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 8 ao 22, que nos mostra a esperança com que Abraão e Sara peregrinaram em Canaã. Mas assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu primogênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade de seu bastão, adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Então, nessa leitura nós lemos sobre a esperança dos patriarcas na terra que Deus prometeu a eles. Agora sim, vamos a Gênesis capítulo 23. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morte e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me,
e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que madei pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Hete, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Hete, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara, diante dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Hete, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Vamos orar, vamos pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Senhor, nós somos completamente dependentes da graça do Senhor, para que estas palavras que temos ouvido sejam palavras poderosas. Nós já vimos hoje de manhã que Nicodemos, sendo um doutor da lei, um mestre da lei, durante toda a sua vida, tendo manuseado o Antigo Testamento, não lhe foi isso suficiente para compreender a verdade sobre o novo nascimento, que é necessário para entrar no reino de Deus. Também nós, Senhor, precisamos que o Senhor possa operar em nossa vida, preparar o nosso coração para receber esta palavra como uma terra boa, preparada, adubada, recebendo a boa semente. Faz a árvore crescer e produz frutos em abundância. Por favor, nós precisamos do seu auxílio, nós conhecemos o nosso coração e sabemos que ele não é um coração pronto para receber de bom grado a tua palavra, e precisamos do auxílio do Senhor. Por favor, envia o teu Espírito Santo ao nosso coração e faz com que estas palavras nos sejam deliciosas ao paladar. Que essas tuas palavras possam ser como um alimento que sacia a fome e a sede da nossa alma. Que nós possamos, por meio da tua palavra, receber as divinas instruções para viver nesse mundo uma vida confiante em Deus até o dia final. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, também visitante que está conosco nessa noite, o capítulo 23 de Gênesis é um capítulo importante para aprendermos sobre o lugar da terra no plano de Deus. Vivemos em uma época onde, quando o Evangelho é pregado, nós ouvimos muito sobre o céu, mas quase nada sobre a terra. Então é bom chegarmos a Gênesis capítulo 23, porque aqui nós aprendemos o lugar que a terra tem na promessa da redenção. Nós já temos ouvido nas pregações anteriores que Deus começou a cumprir a promessa de fazer de Abraão um grande povo, quando concedeu a Sara, já idosa,
o filho Isaque. E agora, no capítulo 23, Deus dá um sinal do cumprimento da promessa da terra. Isaque foi o sinal da promessa do povo, e agora ele nos dá um sinal da promessa da terra que ele havia prometido a Abraão e também aos descendentes de Abraão. Então, como Deus faz isso? Dando a Abraão a posse de sepultura. E veremos isso então. A promessa de um povo e a promessa de uma terra, que já desde o Éden nós temos essa promessa, mas ela fica mais clara com Abraão, ela alcança o seu estágio final em Cristo Jesus, o descendente de Abraão. Cristo, o descendente de Abraão, está reunindo um povo em todos os lugares desse mundo, um povo segundo a fé de Abraão, mas também o Senhor Jesus Cristo está preparando um mundo para que ele possa habitar com esse povo. O capítulo 23 começa informando que depois de 62 longos anos de peregrinação em Canaã, então desde que Abraão saiu com Sara lá de Harã, 62 anos depois, agora com 127 anos, Sara faleceu na cidade de Kiriat Arba. Então, note que metade da vida de Sara foi dedicada à peregrinação na terra de Canaã. Então, Sara viveu metade da sua vida peregrinando, vivendo como peregrina em terra estranha, e ela morreu nessa terra da promessa chamada Canaã. Somente 2 mulheres na Bíblia têm as suas idades reveladas. Sara é uma delas, morreu com 127 anos, conforme nós estamos lendo aqui. A outra é a profetisa Ana. Lá em Lucas capítulo 2, fala sobre Simeão, um homem já também idoso, e fala sobre a viúva Ana, que com seus 84 anos teve o privilégio de, antes de morrer, ver o Salvador do mundo, o pequeno Jesus Cristo, quando seus pais o foram levar para ser circuncidado. Então, a essa altura, Abraão, que era 10 anos mais velho do que Sara morreu com 127 anos, então Abraão estava com 137 anos quando Sara morreu. E Isaque estava a essa altura com 37 anos já, então veja que passou bastante tempo, desde a passagem anterior de Gênesis 22, quando Isaque era um meninote e Abraão o levou para oferecer em sacrifício no Monte Moriá. Nós sabemos da idade de Isaque porque Sara teve Isaque com 90 anos e agora ela morre com 127 anos, portanto 37 anos era a idade de Isaque quando Sara morreu. Está pronto para casar, é o que a gente vai ver exatamente no capítulo 24. Então, quando Abraão recebeu a notícia de que a sua esposa havia falecido, ele então vai para perto da sua esposa e passa a lamentá-la. Então, nós lemos isso no final do versículo 12. Nessa época aqui, mais uma vez, Abraão com sua família está peregrinando na região central de Canaã, onde ficava a cidade de Kiriat Arba, que é chamada Hebron, versículo 2 ainda. Abraão já havia peregrinado por essas terras anteriormente. Lembre-se, lá no capítulo 13, ele já havia peregrinado nos carvalhais de Mane, que fica bem ali perto. Também no capítulo 18, ele é mencionado ali em Manre. Anteriormente a isso, ele estava em Berseba, território dos filisteus, um pouco mais abaixo. Mas então ele já havia deixado Berseba, era onde ele estava, por exemplo, quando ele levou a Isaque para ser sacrificado. O lugar onde Isaque
foi sacrificado, é também próximo aqui a Kiriat Arba, que é o Monte Moriá. Então é uma região que Abraão já mais de uma vez escolheu para peregrinar, e então ele conhece um pouco sobre essa região. O nome Kiriat Arba, ou aldeia de Arba, Kiriat é a palavra para aldeia, para vila, e não é uma cidade, mas um pequeno povoado. Então, a aldeia de Arba é uma referência a Arba, pai de Enaque. Vocês talvez se lembram dos Enaquins, que eram os gigantes. Cerca de 600 anos mais para frente, quando Israel entra em Canaã e destrói as nações de Canaã, Caleb é quem herda essa cidade de Hebron, e então Caleb destrói todos os gigantes descendentes de Anak. Você pode ver isso lá em Josué capítulo 14, versículo 15. Se os irmãos perceberam, do versículo 12 para o versículo 3, o texto não fala muita coisa sobre a morte de Sara, mas passa rapidamente para narrar o fato de que Abraão está indo aos filhos de Et para buscar um lugar de sepultura para sua esposa. Então, nem a morte de Sara, nem o lamento de Abraão são enfatizados aqui. O que realmente é enfatizado é o fato de que Abraão está procurando um lugar para sepultar a sua esposa. Então, o foco dessa passagem realmente está no lugar da sepultura. Então, Abraão procurou os filhos de Et, que eram os moradores da terra naquele momento. Possivelmente, mais para frente, eles vão perder essa cidade justamente para os filhos de Enaque, que vai então dar nome à cidade, mas que vai ser então retomada por Israel mais para frente e receberá mais uma vez o nome de Hebron. Nesse momento, então, os filhos de Et eram os moradores da terra, e Abraão vai até os senhores da terra para pedir a ele uma esposa. Uma coisa interessante aqui é porque parece que esses filhos de Et, os principais, estavam no velório de Sara, porque você pode notar no versículo 3 que Abraão levantou-se de diante da sua morta, e falou aos filhos de Et. Então Abraão não saiu e foi para algum lugar em busca dos filhos de Et, mas ele levanta e fala. Então, muito provavelmente, esses filhos de Et estavam no velório de Sara, e isso a gente vai entender mais para frente. Tem muito a ver com a consideração que eles tinham por Abraão. Essa expressão filhos de Et, os irmãos às vezes lêem na Bíblia filhos de Israel, né? Os filhos de Israel, que são os israelitas. Os filhos de Et são os hititas, ou os hebreus, ou os heteus. A gente vê muito esse nome heteus associado com as demais nações de Canaã, quando Deus faz a promessa de que os descendentes de Abraão vão herdar a terra dos cananeus, dos filisteus, dos amorreus, dos heteus, dos perezeus. Então os heteus sempre são mencionados como um povo da terra, que será também eliminado para que Deus conceda a terra de Canaã aos descendentes de Israel. Então, nesse momento, os heteus são os senhores dessa terra. Existe uma possibilidade, para quem está lendo história, provavelmente já ouviu falar sobre o povo hitita, que era muito mais ao norte, na Ásia Menor. É possível que tenha alguma ligação, embora é uma região completamente diferente, mas é possível que um grupo de hitita tenha migrado mais para o sul, para o Mediterrâneo, e se estabelecido ali. Então, quando Abraão procurou os filhos de Et, os heteus, Abraão tinha dois interesses em mente, e a gente pode perceber isso aqui no texto. O primeiro interesse, no versículo 3, mostra que ele queria uma posse da sepultura onde pudesse sepultar a sua falecida esposa. Então, esse pedido de Abraão é importante porque ele está mostrando que ele não tinha a menor intenção de voltar para Harã, nem tinha a intenção de levar a sua morta para lá, já que toda a família estava lá, e toda a família de Abraão e de Sara estavam lá. E lembre-se que eles eram meio irmãos, né?
Mas Abraão não queria estar ligado ao povo da terra, mas pelo contrário, ele tinha a promessa em mente. E ele permaneceu unido a essa promessa, e por causa disso ele não quer voltar, ele quer permanecer na terra da promessa, que é Canaã. O segundo motivo que Abraão tinha em mente era um motivo mais particular. Ele queria um lugar em Canaã para sepultar a sua morta, mas ele mostra que ele queria um lugar específico como posse de sepultura, que era a caverna de Macpela, que ficava no campo de Efron. Efron é mencionado aqui como um dos filhos de Het, né? Era o proprietário de toda essa região. No versículos 8 e 9 nós lemos sobre isso, e ele lhe falou dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que mandei pelo devido preço de posse de sepultura entre vós. Apesar da semelhança do nome Hebron, Efron, não tem nada a ver não, tá? São duas coisas completamente diferentes. Estou dizendo isso porque eu vi num videozinho alguém mencionando os dois juntos, mas tem nada a ver não. São duas coisas, um significa valente e o outro significa vizinho, parceiro, próximo. Abraão, como eu já mencionei, anteriormente ele já havia peregrinado nessa região central de Canaã. Então Abraão já conhecia essa região o suficiente, porque tinha morado ali pertinho em Mamre, e conhecendo bem aquela região, Abraão entendeu que era apropriado para o seu propósito de ali estabelecer a sepultura para a sua família. A caverna que estava no campo de Efron, caverna de Macpela, possivelmente era uma região isolada e em desuso, e por isso então ele faz a proposta de adquirir a caverna de Macpela, e ele insiste na aquisição desse lugar em particular. A gente vê essa insistência de Abraão também ao longo dessa história. Então o texto mostra que provavelmente houve dois momentos diferentes em que Abraão conversou com os filhos de Het. O primeiro, aquele momento inicial, no próprio ambiente do velório, quando Abraão se levanta diante da sua morta e então fala para os filhos de Het. Então isso é o versículo 3 até o versículo 9. O segundo momento parece ter sido um momento mais formal, e contou com a presença do próprio Efron, o proprietário desse campo. Então essa reunião parece ter acontecido não naquele mesmo lugar, mas no portão da cidade, porque nos versículos 10 a 18 a gente vai ver a referência exatamente às pessoas que estavam entrando pelo portão da cidade e serviam de testemunha daquilo que estava sendo tratado ali. Eu já tenho mencionado aqui em outras pregações que o portão da cidade era aquele lugar nas cidades antigas onde tudo funcionava, né? Era o lugar dos encontros, dos julgamentos, das negociações comerciais, das grandes discussões. Mais adiante, no período grego, serão as ágoras, que servirão justamente como o lugar onde tudo acontece. Seria mais ou menos os nossos centros da cidade, né? Nessas conversas com Abraão, os heteus estavam dispostos a ceder uma sepultura para Abraão, sem problema, sem cerimônia e sem custo. Eles realmente mostram que eles estavam bem sensíveis a Abraão, e na sua consideração por Abraão, eles oferecem a Abraão, sem nenhum custo, um espaço em qualquer das suas sepulturas na sua cidade. Até o próprio Efron, posteriormente, ele está disposto até a oferecer a própria caverna de Macpela, para que Abraão possa ali sepultar a sua esposa. Então essa simpatia dos heteus por Abraão mostra realmente que Abraão havia alcançado uma posição realmente bem importante entre eles, uma reputação considerável entre eles. E se os irmãos também se lembram,
isso também havia acontecido quando ele estava peregrinando na terra dos filisteus, porque lá lemos que Abimeleque também mostra um grande apreço por Abraão, reconhecendo até que Deus era com Abraão, e por causa disso Abimeleque também favoreceu imensamente a Abraão. Capítulo 20, capítulo 21, nós vimos sobre isso. Então, de acordo com essa benevolência dos heteus, Abraão podia sepultar a sua morte em qualquer lugar. Então, isso não é problema aqui não. O problema não está na falta de espaço, na falta de lugar, na autorização para Abraão sepultar a sua morta em uma das sepulturas da cidade. A questão é que Abraão não quer isso. Abraão não quer simplesmente tomar o corpo de Sara e sepultar no meio das sepulturas dos heteus. Abraão definitivamente não quer isso. Ele tinha a promessa em sua mente. Por causa disso ele não queria misturar Sara com os demais povos daquela terra, povos cuja a condenação já estava determinada sobre eles. A quarta geração dos israelitas viria e destruiria todo aquele povo. E Abraão sabe que não pode se associar, porque Abraão está ali como peregrino no meio deles. Abraão não é um deles. Lembre-se também que Deus já, por 2 vezes, Deus já havia indicado que não permitiria que ninguém permanecesse junto de Abraão na herança de Canaã. Lembre-se que lá no capítulo 13, Ló foi afastado de Abraão para a região das Campinas, e posteriormente no capítulo 21, seu próprio filho Ismael foi afastado dele para não permanecer em Canaã, que era a terra da promessa de Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão. Então Abraão já tem agora uma fé madura para entender muito bem que não cabe pegar o corpo da sua esposa e então comungar com os homens daquela terra mais do que o necessário. Por isso, Abraão recusou sepultar a sua morta no meio dos heteus. Ele estava buscando a sua própria sepultura, ter direito de posse de uma sepultura. Isso é importante aqui, essa insistência de Abraão para ter o direito de posse de uma sepultura, porque no mundo antigo, a posse de uma sepultura funcionava quase como hoje em dia o direito de nacionalidade. Esse direito de sepultura garantiria a Abraão um pedaço de terra no qual ele residisse como seu, não mais como um peregrino, e a terra que ele teria o direito de deixar para os seus descendentes. Ninguém poderia tomar de volta. Isso ficaria realmente como uma herança para os seus filhos. É por causa desse aspecto legal, dessa autorização para uma posse particular de terra, que a gente está vendo toda essas conversas, essa formalidade aqui no capítulo 23. Então, naquele momento, Abraão sabia que ele era simplesmente peregrino. Versículo 7, ele já havia indicado isso. E por causa de ser um peregrino, Abraão humildemente, ele se prostra diante dos homens da terra, numa posição inferior. A gente sabe que do ponto de vista da promessa, Abraão era superior a todos. Já vimos isso em Abimeleque, que era rei, mas do ponto de vista da promessa, Abraão era superior. Mas enquanto peregrino na terra, os heteus eram os senhores da terra naquele momento. E Abraão reconhece isso e humildemente ele se prostra diante dos filhos de Het, apelando para adquirir o direito de sepultura. Isso no versículo 12, ele repete o mesmo ato diante de Efron e na segunda reunião, no segundo momento que eles estão reunidos. E então, mesmo quando Efron, o heteu, dono desse campo no qual estava a caverna de Macpela, oferece a Abraão para que ele possa, tá bom, você não quer sepultar junto das nossas sepulturas? Tá bom, vá lá, faz a sua sepultura lá. Mas isso ainda não era suficiente.
porque ele não teria posse, não seria dele, não seria algo para ele deixar como herança para os seus filhos. Então a ideia de posse da terra é importante aqui. Abraão insistiu, versículos 11 a 15 mostra a insistência de Abraão para que ele compre por um preço o campo. E aqui é interessante porque Efron, ele acaba mencionando o valor equivalente àquele campo, 400 ciclos de prata. E talvez ele tenha sido esperto, ele talvez foi forçado pelos demais líderes da cidade. Talvez tenham conversado com ele dizendo, olha, Abraão é alguém que a gente considera, então cede o campo para ele, mas talvez ele não estava lá assim tão disposto. E na primeira oportunidade ele mencionou o valor do campo, que é para nós 400 ciclos de prata por um campo desse. Mas, bom, pode ser que ele somente esteja de passagem mencionando o valor daquele campo. O ponto é que quando Abraão ouve que o valor daquele campo era 400 ciclos de prata, Abraão imediatamente, e lembre-se que Abraão era alguém a essa altura muito próspero, desde a saída do Egito a gente está lendo sobre a prosperidade de Abraão também. E Abraão imediatamente pesa os 400 ciclos de prata, que num cálculo rápido, que isso não equivale de jeito nenhum, não tem como calcular exatamente, mas considerando o ciclo de prata na época era em média 12 gramas, então 400 ciclos de pratas daria então seus 4,8 kg, quase 5 quilos então. E calculando pelo valor da prata hoje, daria um campo de 22 mil reais. Talvez para nós não seria muita coisa hoje, mas era mais ou menos o valor equivalente daquele campo. E assim então foi confirmada a posse de sepultura a Abraão, isto é, a posse da caverna de Macpela, com todo o campo, com todo o bosque que existia em redor. E então foi confirmado como posse de Abraão. Abraão agora é declarado dono daquelas terras. Diferentemente de hoje, na época não tinha cartório, não tinha escritura lavrada, mas naquela época o testemunho dado, o testemunho oral e o testemunho feito na presença de outras pessoas tinha um valor talvez muito mais forte do que certos documentos de hoje em dia. E assim então ficou absolutamente claro para todos os moradores da cidade, aqueles que entravam pela porta da cidade, que a partir daquele momento o dono de todo aquele campo com a caverna de Macpela agora era o hebreu Abraão. Então os versículos 17, 18 também, o último versículo deixa claro isso. E assim, pelos filhos de Et, versículo 20, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. E a gente pode testemunhar que realmente isso funcionou, porque posteriormente o próprio Abraão será sepultado ali, lá no capítulo 25, Ismael e Isaac se encontram para sepultar Abraão, mas também depois Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, então vários descendentes de Abraão estão sendo sepultados naquela mesma capela, ou seja, está passando para cada geração como posse de Abraão e dos seus descendentes. E Abraão, enfim, pode sepultar a sua falecida e amada esposa Sara, não em qualquer das sepulturas disponíveis entre os heteus, mas na própria sepultura que ele havia comprado pelos 400 ciclos de prata na caverna de Macpela, versículo 19. Então, mais uma vez, Sara viveu metade da sua vida peregrinando na terra da promessa, morreu na terra da promessa e agora está sepultada, está descansando na terra da promessa. Isso é importante, porque embora Abraão só tenha de toda a terra de Canaã prometida, ele só havia adquirido até agora um pequeno pedacinho de terra, comparada à terra de Canaã. Mas para aquele momento isso era suficiente.
porque aquele pequeno pedaço de terra servia como o sinal da promessa de Deus, de que Deus daria a terra de Canaã a Abraão e aos seus descendentes. Nós várias vezes lemos sobre isso, como em Gênesis 12, capítulo 13, capítulo 17, em Gênesis 3,15 nós lemos: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, esse pequeno pedaço de terra aponta para a promessa de Canaã e para a promessa de que um dia haverá um povo, uma terra e Deus no meio do seu povo nessa terra. E Deus sempre foi fiel à sua palavra. Deus nunca deixou que um jota nem um tio caísse sem cumprimento. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou sobre isso. O Senhor Deus, lá no capítulo 15, havia prometido a Abraão que a quarta geração de Abraão retornaria para Canaã, para tomar posse de Canaã. É difícil dizer exatamente o que é a quarta geração, mas pode ser Abraão, Isaque, Jacó e os patriarcas descendentes de Jacó. Que de fato foram eles que retornaram para Canaã. E no livro de Josué, nós ouvimos várias pregações aqui, e ficou claro que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, colocou o povo de Israel na terra e estava expulsando as nações de diante dos filhos de Israel. Deus foi fiel em todo o tempo, cumprindo a sua promessa de fazer de Abraão um grande povo e de dar a esse povo uma terra e de ser o Deus no meio desse povo. Apesar da promessa, o que nós veremos, especialmente depois que Josué morre, no final do livro de Josué e durante o período dos juízes, é que os descendentes de Abraão não foram fiéis a Deus e eles não puderam desfrutar de todas as bênçãos que Deus havia prometido aos descendentes de Abraão. Mas isso não significa que Deus anulou a promessa. Deus manteve a sua promessa. E por meio de Cristo, o descendente de Abraão, o prometido de Abraão, Deus está cumprindo a sua promessa, tanto a promessa de espalhar o reino por esse mundo, um reino terrenal, mas também por espalhar um povo em todos os lugares. Por meio de Cristo, Deus está gerando muitos filhos de Sara e de Abraão para Deus em todos os lugares. E isso realmente ajuda a entender a promessa, porque de fato, apesar do que nós temos lido sobre Canaã, Canaã não era o destino final do povo de Deus. Canaã nunca foi. O próprio Abraão e os descendentes de Abraão sabiam disso, por isso nós lemos anteriormente o texto de Hebreus. Porque no texto de Hebreus mostram que os descendentes de Abraão, os crentes descendentes de Abraão, eles esperavam por uma pátria superior, uma pátria melhor, uma pátria celestial. Os versículos 13 a 16 do capítulo 11. E no versículo 10 você pode ver que o próprio Abraão peregrinava em Canaã, esperando pela pátria celestial. Então, esses patriarcas, eles entenderam que os seus descendentes herdariam Canaã, mas Canaã não era o destino final. O destino final estava reservado, guardado no céu, uma Canaã celestial. Agora, eu quero concluir dizendo mais uma vez que a promessa da terra ocupa um lugar importante no plano da redenção. E insisto nisso por quê? Porque infelizmente em nosso tempo é muito comum e é corrente entre muitos evangélicos simplesmente ignorarem o papel da terra na promessa. Só se fala no céu. Mesmo nós lendo em passagens bíblicas como Apocalipse capítulo 1, capítulo 22, falando sobre novos céus e nova terra, apesar do que nós temos descrito no Êxodo, apesar de todas as passagens bíblicas falando sobre a promessa da terra,
há um grande desprezo por essa parte da promessa, como se a promessa incluísse apenas o céu, e como se nós fôssemos para o céu e lá no céu ficaríamos eternamente, e não tem nada a ver com a terra. Aqueles que pensam assim ignoram o que Apocalipse capítulo 21, versículo 2 diz, por exemplo, que o céu vai descer para a terra. Mostra lá a nova Canaã descendo do céu. A nova Canaã, a nova Jerusalém, são símbolos de um mundo restaurado. Um mundo restaurado que vai descer do céu. Um mundo novo que Deus está preparando. Uma terra nova. Não somente um pequeno pedaço de terra encravado lá no Oriente Médio, mas um mundo restaurado. Deus, por meio de Jesus Cristo, está gerando um povo segundo a fé de Abraão, mas também está preparando morada para nós. Jesus disse, João 14:2, eu vou preparar morada. Quando a nova Jerusalém, nova Canaã descer do céu, mais uma vez céus e terra não vai ter diferença nenhuma. A diferença que nós vemos hoje entre céus e terra se dá por causa do pecado. Quando nós estamos lendo os primeiros capítulos de Gênesis, o céu estava lá no jardim do Éden. Todos os dias Deus descia na viração do dia para conversar com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Não tinha diferença nenhuma entre céus e terra. Não tinha nenhuma separação. Não tinha nada entre céus e terra que causasse um afastamento. O pecado causou isso. E o homem foi expulso da presença de Deus, foi expulso do jardim do Éden. E o Éden, como lugar da habitação de Deus, foi escondido do povo de Deus. No máximo, o Éden foi lembrado no tabernáculo, com as plantas palmeiras que estavam dentro do tabernáculo, com a presença de anjos que estava dentro do tabernáculo, com a água que estava no tabernáculo. Mas o fato é que o homem se afastou de Deus, perdeu acesso ao céu. E agora o homem está, mais uma vez, pela graça de Deus e com a promessa de Deus, voltando para mais próximo de Deus e para desfrutar mais uma vez dos ares celestiais. Mas isso não significa que então céus e terra serão coisas diferentes e distantes, e então nós ficaremos no céu e terra. Não tem nada a ver, como se céus e terra fossem coisas opostas, contraditórias. Isso é uma forte influência de uma antiga filosofia que colocava espiritual e terreno e material como coisas opostas, e isso teve uma consequência terrível também na teologia da igreja. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Ensina que nós esperamos pelo dia quando Deus vai restaurar essa terra, para que nós possamos habitar no mundo novo, restaurado, como povo de Deus e com Deus mesmo habitando em nosso meio. Sara, todos os filhos de Sara, os filhos da fé, que morreram depois dela, só puderam olhar esta promessa de longe. Eles morreram e foram sepultados na terra da promessa, esperando a promessa, o cumprimento dela, e olhando de longe. Hebreus 11:13 diz, eles olhando a promessa de longe, não puderam desfrutar da promessa, mas descansaram, segurando essa promessa. Sara descansou como a mãe da promessa, e junto com os filhos na fé que gerou, ela está aguardando pelo grande dia, quando o seu filho mais distante, Jesus Cristo, virá nas nuvens dos céus para conduzir todos os filhos de Sara para dentro da Canaã celestial. Essa é a nossa esperança. Só mais uma coisa para terminar. Assim como Abraão reconheceu que ele naquele momento era um peregrino, naquele momento Abraão não tinha direito sobre aquela terra, não podia reivindicar direito sobre aquela terra, porque naquele momento
quem detinha a autoridade sobre aquela terra era o povo heteu, ainda que momentaneamente. Assim também nós devemos reconhecer que durante nossa peregrinação nesse mundo, nós estamos debaixo de poderes temporais. Nós sabemos que do ponto de vista da promessa, nós temos mais do que eles. A promessa está conosco. Mas quando consideramos que nós somos peregrinos, nós andamos em meio de estranhos. Essa terra não é a nossa ainda. Ela não é nossa ainda, ela é prometida a nós. Por isso, devemos viver humildemente durante o tempo da nossa peregrinação, inclusive diante das autoridades constituídas sobre nós. Enquanto nós estamos peregrinando nesse mundo até o dia final, os nossos contatos com descrentes são inevitáveis. Abraão mostrou isso. E Abraão até mostrou mais, ele mostrou que às vezes os nossos contatos com descrentes são até necessários. Ele buscou os descrentes. Ele precisava e ele buscou. Os contatos são inevitáveis e às vezes até necessários. E o apóstolo Paulo, então, aplicando esse ensino no Novo Testamento, em Romanos 12, versículo 18, ele disse: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós realmente devemos viver em paz, como Abraão estava procurando fazer, sem belicismo. Mas também nós devemos reconhecer que essa terra não é a nossa terra, esse mundo não é um mundo que nos foi prometido. Durante o tempo da nossa peregrinação, nós devemos manter a promessa em nossa mente: nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nos nossos contatos com os descrentes, nós não podemos levar esses contatos a um tipo de comprometimento, porque nós não temos comunhão com eles. Não devemos ter. Não devemos entrar em uma associação tal que nos una e nos comprometa com os filhos das trevas. O nosso mundo ainda está por vir. Se morrermos agora, nós seremos sepultados na terra que Deus prometeu que será nossa. O nosso corpo descerá à sepultura, em uma terra que ainda está sob dominação estrangeira. Mas nós descansaremos com a promessa e esperaremos junto com Sara e com os demais filhos de Abraão e Sara na fé, até o dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino definitivamente e dominará sobre tudo e sobre todos. Amém.